Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o Maurício. Nessa quinta aula, nós vamos falar sobre os mecanismos de transmissão das doenças, né? Na aula passada, nós falamos um pouco sobre ética e moral relacionada à educação ambiental, né? E agora nós vamos partir para uma série de aulas que nós vamos falar sobre as formas de transmitir doenças, né? E como foram encontrados os primeiros seres microscópicos, né? Vamos ver também estruturas de alguns micro-organismos e vamos ver os conceitos, né, de todas essas coisas que eu estou falando para vocês. Nessa primeira aula, nós vamos falar da introdução a esse assunto, como foi descoberto, né? Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam e que aprendam também, tá? Vamos para a aula. Em primeiro momento, eu trago para vocês aqui duas figuras importantes, né, na história da microbiologia. Da esquerda, Anthony van Leeuwenhoek, e da direita, Louis Pasteur, né? Esse camarada da esquerda, ele nasceu na Holanda, né, onde ele trabalhava como zelador, numa cidade que eu não me lembro o nome. O hobby dele era passar o tempo polindo lentes, né? Lentes essas nas quais, posteriormente, ele pegou e colocou uma sobre a outra para conseguir ver, né, como se fosse um microscópio mesmo, seres pequenos, né? Então, ele gostava de passar o tempo dele observando, né, as coisas microscópicas. Então ele pegava saliva, fezes, folhas, né? O da direita é Louis Pasteur. Era um químico francês muito renomado, né, e respeitado onde ele morava por conta das pesquisas, né, que ele produzia. Do nome Pasteur, a gente tira aquele nome pasteurização, né, que a gente ouve muito falar por aí, em alimentos pasteurizados, que nada mais é do que uma forma, né, de matar e eliminar os micro-organismos através de um método, né? Método esse que se utiliza do aquecimento, né, do líquido ou de um alimento e o resfriamento brusco dele. Isso é feito algumas vezes, né, e todos os patógenos que estão no alimento acabam por serem eliminados, né? A gente ouve falar nisso também quando se fala em açaí. Hoje todo açaí deve ser pasteurizado para eliminar, por exemplo, as chagas, né, as fezes do barbeiro, que frequentemente se encontra, ou melhor, se encontrava, né, no açaí, causando doenças aí na população. Então, basicamente, essas duas pessoas aí viveram em épocas diferentes, né, como vocês estão vendo. A gente vai ver que os experimentos dela se completaram, aí dando início aí ao que a gente conhece como microbiologia. Vamos ver mais à frente. Bom, então com Anthony Leeuwenhoek, né, a gente teve a descoberta do microscópio. Como eu já falei, ele gostava de polir lentes, né? Então ele foi pegando essas lentes e colocando uma sobre a outra e observando, né, as formas pequenas em alguns objetos, como fezes, salivas e folhas, galhos talvez. Essas formas pequenas ele observou que se movimentavam, né? Então ele deu o nome de animáculos, né, por pensar ser animais pequenos. Ele estava observando bactérias, fungos, protozoários, né, que se movimentavam. Então ele tem aí a descoberta dos micro-organismos, né, que nada mais são micro-organismos do que organismos a nível microscópico, né? É importante frisar também a questão das teorias, né, que se tinham antigamente. Antigamente, quando não se conhecia o termo microscopia, né, micro-organismos, as pessoas pensavam que a vida ela resultava do nada, né, de matéria não viva. Ou seja, vinha uma pedra, por exemplo, e se tinha um verme em cima dela, pensavam que o verme veio da pedra
pela pedra possuir força vital, né? Mas não pensavam que o verme poderia ter vindo de um animal morto, né? Ah, ou até mesmo de bactérias do solo. Então, essa é uma teoria chamada também de geração espontânea, né? Que dizia que a vida poderia vir de qualquer coisa, que ela simplesmente surgia, né? Na Grécia, antigamente, pensava-se que sapos e rãs vinham de rios, né? Por justamente eles viverem próximos a rios e só serem vistos próximos. Então, é uma teoria que não tem lógica, né? Até porque hoje a gente sabe que vida vem da vida. Não tem como, por exemplo, uma pedra dar vida a alguma coisa. Então, Louis Pasteur, ele fez um experimento incrível, né, no qual resultou na sepultura da teoria da abiogênese, que dizia que a vida pode vir de matéria não viva, né? Essa teoria ficou conhecida como biogênese, a que contrapõe a abiogênese. A biogênese diz, Então não se que a encontra vida mais só provém da vida, patógeno ou micro-organismo, né, que vai de causar matéria mal viva, pro nosso ou corpo. seja, ou provém, né, de alguma coisa que já esteja Então contaminada vocês com viram aí, né, que micro-organismos, Anthony como por Leavenworth, exemplo a água, o solo, ele foi né, animais o mortos, principal, mortos, ele foi o entendeu? criador do microscópio. Louis Pasteur, ele fez um experimento Logo, a interessante, descoberta do microscópio, que ele consistia descobriu os ele pegou, micro-organismos, 4 né, frascos que diferentes, nada mais são como do esse que frasco que está aí na foto, pequenos organismos, né? em 2 Células, frascos ele bactérias, esticou o pescoço, né, criando vírus, como se fosse um S, né, alguns protozoários, colocou caldos nutritivos neles, nos 4, e colocou fogo de forma que evaporasse, né? Em 2 frascos ele quebrou esse pescoço, fazendo com que o vapor saísse. Logo, o líquido ficou em contato com o ar, e o ar, como sabemos, ele é contaminado. E em outros 2 frascos, ele fez com que a água criasse vapor e se condensasse nesse pescoço, né, podemos dizer assim, nessa forma de S, né? Então a água ficava retida no pescoço, né, criando líquido, de modo com que nenhuma sujeira saísse ou entrasse de lá. Então o líquido não estava em contato com nada já contaminado, com algum micro-organismo, né? Então ele observou que depois de uns dias, o líquido nos frascos, o qual ele tinha quebrado o pescoço, estava contaminado já com micro-organismos, né? E aqueles 2 frascos que ele não tinha quebrado o pescoço, não estava contaminado. Então, com isso, ele constatou, né, que só pode ter vida onde há contaminação, onde tem bactéria e micro-organismos. E não pode ter vida de coisas que não são contaminadas, que não possuem vida. Então, aí ele sepultou, né, basicamente ele colocou no chão a teoria da biogênese. Então, eu trouxe aí uma representação, né, para mostrar para vocês como foi, né? Como vocês podem ver, em primeiro momento, o frasco ele tem um pescoço, não é fino, né? É largo até. Então ele esticou o pescoço, né, fazendo com que o líquido, quando ele criasse vapor, ele retesse líquido na parte em V do pescoço fino, né? Ou seja, nessa parte que é um Szinho aí. E esse líquido que está aí permite com que nada entre, né? Então não tem o líquido, ele está intacto, né, sem contato com nada. E quando ele quebra o frasco, né, o ar ele entra em contato com o líquido, né, e o ar que já é contaminado cria seus seres microscópicos na água, né, criando assim então a vida, né, vermes e bactérias e germes aí. Então agora a gente pode falar, né, dos mecanismos de transmissão de doença. No caso, para a gente entender esses mecanismos, a gente tem que entender que existe uma relação entre o agente transmissor, né, o hospedeiro e o ambiente. E o agente causador também, né? O agente causador seriam os patógenos, não é isso? Seriam os micro-organismos, né, que causam as patologias. O agente transmissor, no caso, seria o vetor, né? O mosquito, né, seria um inseto, um animal que transmita uma doença, né, para os seres humanos. E o hospedeiro seríamos nós, seres humanos, né, que hospedamos esses patógenos, né, dando
fazendo com que a gente seja basicamente um hotel para eles, né? E eles causam as doenças. E o ambiente também, né? Que é repleto aí de doenças, né? Que podem nos acometer, né? Se não prestarmos atenção, a gente pode vir a ficar doente, se caso, por exemplo, a gente se ferir, tocar em algum lugar do ambiente que esteja contaminado, a gente pode contrair alguma doença, né? E o micro-organismo, que a gente já falou são seres microscópicos, pequenos, são vidas primitivas, né? E eles são as menores formas de vida, né? Que vêm da água, do solo, da pele do ser humano ou de um animal, vem do ar já, da natureza, né? Basicamente, do intestino, enfim. Porém, a gente vê que tem bactérias e tem micro-organismos, né? Vermes que fazem bem para o nosso corpo. De modo que se não tivesse no corpo do ser humano, nós não iríamos conseguir viver de modo saudável, né? Porque alguns deles também fortalecem o sistema imunológico, né? Então é importante ter um equilíbrio entre o bem e o mal. É importante, sobretudo, ter o equilíbrio, né, de não ter muito nem ter menos, né? E aqui alguns exemplos, né, que a gente vai ver futuramente seriam os fungos, as bactérias, as algas unicelulares, né, protozoários e vírus. Esse termo unicelular, ele remete ao ser de uma célula, né, que possui uma só célula. Nas próximas aulas nós vamos ver o que é uma célula, né, o que são seres unicelulares e seres pluricelulares. Nessa aula de hoje foi importante a gente ver como começou essa conversa de micro-organismos, né, como foi descoberto o microscópio, né, o que são os micro-organismos e onde eles residem e de onde vêm, né. Foi muito interessante também ver a questão das teorias de antigamente, onde claramente não existiam só essas duas teorias. Também existia a teoria dos miasmas, né, que eu vou falar agora, que dizia que basicamente os cheiros produziam doenças, né? Não é à toa que na Idade Média os médicos eles usavam aquelas capas e capacetes com nariz pontiagudos como se fossem aves, né? Onde nos narizes dos capacetes eles colocavam flores, né, para cheirar bem, acreditando que se não cheirassem alguma coisa ruim, eles não iam ficar doentes com a peste negra. E hoje a gente sabe que é errado, né? Porque a pessoa pode ficar doente cheirando bem, cheirando uma coisa boa, e ainda assim entrar em contato com o patógeno, com o vírus, né? Um protozoário e ficar doente. Mas naquela época pensava-se assim porque não se conhecia os microscópios, não tinha noção, né, dessas coisas. Então é basicamente isso, pessoal. Vou deixar para vocês uma atividade, né, simples, mas interessante. E na próxima aula a gente vai ver a questão das células, né, alguns tipos de células. Não veremos todas porque são mais de 200 tipos, né, mas veremos algumas principais. E vamos começar o assunto de bactérias também, tá? Espero que tenham curtido. Semana que vem tem mais e até mais. Abraço aí a todos.